Olá, Matias, como é que você está? Mauro, bom dia a todos. Alegria estar aqui com vocês nesse primeiro dia, que é o primeiro dia do fim da era Bolsonaro, né? Vamos trabalhar por isso. É isso aí. Delícia de cenário esse seu com a árvore. Estou ouvindo passarinhos aí no fundo. E uns Adorei. caminhões atrás também, mas isso tudo bem. É São Paulo. A gente teve esse fim de semana, Matias, no sábado, essa live, importante live do Lula com o Janones. Aqui estava, eu peguei ontem à noite 1.100.000 visualizações, já está com 1.300.000 visualizações no Facebook sobre o Auxílio Brasil. E o fato é que o Janones chegando na campanha do Lula, né, como uma autoridade em redes sociais. Seu artigo é exatamente sobre políticos e redes sociais, com destaque para o Janones. Queria te ouvir sobre isso. Então, eu achei que esse fenômeno Janones é interessante porque ele entra. Ele não estava programado na campanha do Lula, né? Ele é um cara que se viabilizou sozinho, se tornou uma personalidade das redes e conseguiu fazer uma coisa que eu identifiquei como rara, que é você não apenas ser uma figura das redes, mas você ser um teórico das redes. Você ser o jogador de futebol que vira técnico, o ator que vira realizador. E a gente não tinha visto isso até agora. Na história dessa comunicação digital, e eu faço um pouco um resumo disso na coluna, tradicionalmente o que você tem são engenheiros, pessoas, às vezes, assim, muito complicadas, como o Carlos Bolsonaro, que operam as redes e deixam as redes agirem sozinhas e os seus atores prosperarem, as suas personalidades ficarem famosas, etc. Nesse caso, e eu acho que é o primeiro nesse giro internacional que eu fiz, você tem uma personalidade da internet que vira diretora de comunicação de uma campanha, de uma grande campanha presidencial. E essa é a novidade no Janones. E é uma novidade interessante porque a gente vê que o Janones está trazendo três forças. Ele está trazendo um capital eleitoral virtual que a campanha do Lula não tinha. Ele está trazendo uma tecnologia de engajamento. O Lula está fazendo live no Facebook, que parece que a gente descobriu a pólvora, que é a coisa mais antiga que tem das redes sociais, né? Live no Facebook. A gente está aqui fazendo print, estudando essa live do Lula como se fosse uma ida à Lua, né? E é uma coisa impressionante que você vê, é revelador do desafio que é para os grandes partidos de se adaptarem a essa era tecnológica. Esse processo é demorado. E a terceira coisa que o Janones faz, que é muito importante, ele disputa o auxílio. Ele entra num momento absolutamente decisivo da campanha. Eu sou um franco otimista em relação às chances do Lula, mas as próximas semanas vão ser muito importantes, porque a gente vai estar trabalhando para desmantelar essa tentativa de golpe, essa tentativa de vandalismo no dia 7 de setembro, e enquanto isso a gente vai ver o auxílio mudando a vida das pessoas, do ponto de vista material. E é uma campanha estruturada dessas duas formas, ela não é boa para o campo progressista. Uma campanha de valores e de economia. E o Janones, ele nos ajuda a fazer essa ponte. Ele ajuda a trazer a campanha para o lado real, para a economia real. E isso é muito importante nas próximas semanas. Eu achei, olha, estou mostrando aqui, Matias, o teu artigo na Folha, realmente bem legal, porque neste artigo, o Matias, como ele diz, ele faz uma análise desse cenário das redes, não apenas pensando em Brasil, mas pensando no cenário político global, né, sobre os atores de política na política a partir das redes sociais na França, nos Estados Unidos, em outros lugares, e em relação a esse conjunto inteiro, você considera no artigo o Janones uma diferença, né? É assim, Mauro, nós somos eu acho que provavelmente talvez a maior democracia do mundo, porque nós temos um sistema eleitoral que funciona, nós temos um regime que tem todas as dificuldades do momento, mas continua sendo mais democrático do que o indiano, uma sociedade que está conflagrada, mas é menos conflagrada do que a sul-africana, e eu acho que o Brasil ele tem um futuro mais a dar para o século XXI do que os Estados Unidos. Então a gente tem que olhar para o Brasil sempre sob o prisma internacional, porque o Brasil é uma potência internacional. E com certeza, o ponto que você falou eu concordo plenamente. Esse fenômeno do Janones não é... Ele pode marcar uma nova tendência dessa história de redes sociais. Eu gostaria de enfatizar esse ponto.
os grandes partidos eles têm dificuldades em se modernizar nas redes sociais. Você vê, por exemplo, a campanha do Guilherme Boulos para 2020 foi uma campanha sensacional das redes sociais. Os partidos pequenos eles tendem a assimilar mais rapidamente as inovações do que os partidos grandes. Claro. Então, esse salto qualitativo que a gente está tendo agora na campanha do PT, ele é muito bem-vindo. E ele não era... A gente não esperava que isso acontecesse tão rápido. Então, é uma boa notícia para a campanha. Você traz uma questão interessante, realmente, porque é bem mais fácil para um pequeno barco fazer uma mudança de rota do que para um transatlântico. Sem dúvida. Vamos pensar, o PT é um transatlântico na política. Então, o PT operar uma mudança de rota é muito mais complexo do que o Boulos, tá certo? Muito. Para tudo, políticas públicas, política externa, tudo. Então, na tecnologia, para a gente ter uma ideia, os partidos mais bem-sucedidos das redes sociais são partidos que foram criados do zero para operar nas redes sociais, como o Movimento 5 Estrelas da Itália, que foi criado por um programador de internet. Quer dizer, é um partido que já nasceu no mundo virtual. E, de certa forma, o próprio bolsonarismo, ele já nasce no mundo virtual também. Porque ele se constitui como uma militância pelo Carlos Bolsonaro já nas redes. E isso é que nem quando a gente fala dessa inovação dos bancos e das fintechs do Itaú e do Nubank. O Nubank já nasceu no mundo virtual, o Itaú vai demorar muito mais para acompanhar. O PT, no tipo de partido, ele está no lugar do Itaú, se vocês entenderem a analogia. É a única vez que dá para comparar o PT e o Itaú, né? Mas vamos que vamos. Legal. Deixa eu olhar aqui, eu deixei passar um superchat do Ivo Zimmermann, que está sempre aqui com a gente, diz: como vocês me animam, sabendo que os deputados privatizaram o PT, que foi construído por tanta gente gratuitamente. Sempre dei tudo de mim, mas estou sem tesão. E ele sugere chamar o Tarcísio Zimmermann, imagino que seja irmão dele, para falar sobre as crises do PT. Depois ele diz: desculpa o baixo astral, mas está difícil ver esse comportamento depois de tanto sofrimento com as crueldades com Lula e o povo do PT. Ivo, tranquilo, é assim mesmo. As organizações, todas elas, a universidade, os partidos, a família, são lugares complexos, lugares em que a gente faz coisas maravilhosas, mas lugares de intenso sofrimento também, né? E é importante caminhar sempre com essa ponderação. Por falar nisso, Matias, sobre a complexidade, a gente conversou brevemente no final da semana passada e eu queria te ouvir, porque eu acho que esse mesmo cenário que você fala, né? O Vadir estava dizendo aqui, a gente fica assim, saiu uma pesquisa melhor para o Lula, está eleito no primeiro turno, saiu uma pesquisa um pouco pior, perdemos a eleição, Bolsonaro vai ganhar. Essa ciclotimia no terreno progressista é muito grande. E me parece que isso aconteceu de novo em relação a tal carta pela democracia. Ela foi importante? Ela foi muito importante, né? Ela deixou claro o isolamento político e, sobretudo, político institucional do Bolsonaro. Agora, até a mídia conservadora embarcou durante 15 dias, ficou convocando aqui para o Largo São Francisco e no final tinha 10 mil pessoas lá só, né? Então acho que tem tem luz e sombra nesse episódio aí da carta. Como é que você avalia esse episódio? Eu acho que eu diria que só tem luz no episódio da carta, no sentido que esse tipo de mobilização e esse tipo de impulso democrático da sociedade, e que seja ela das elites ou das classes populares, é sempre importante. Mas eu acho que a gente tem que fazer uma diferenciação muito grande do que é a campanha e do que é esses movimentos democráticos. Eu não acho que os movimentos... A campanha não é sobre democracia, infelizmente. Talvez pudesse ser, mas não é. Campanha eleitoral, né? Eleitoral, a campanha presidencial, perdão. Campanha presidencial é sobre as necessidades materiais da enorme fatia da população brasileira. Esse é o tema da campanha. É a desgraça humana da pandemia, é a desgraça humana da inflação, é a desgraça humana social. A luta pela democracia, ela é um subtema da campanha. E por mais difícil que seja dizer isso, e obviamente que eu gostaria de morar num país onde a gente pudesse discutir os valores democráticos, a consolidação democrática, primeiro a gente precisa ganhar a guerra social. E ela está muito difícil nesse momento.
Então, para mim, o que originou essa ciclotimia e o que originou essas interpretações, às vezes, triunfalistas, que eu acho totalmente erradas. Eu acho que terminar aquele evento do 11 de quarta-feira falando que isso foi um passo importante para a campanha é uma ilusão. Dizer que aquilo é uma vitória política é uma ilusão. No entanto, isso não tira nada da importância que o evento teve, mas não é campanha. E eu acho que essa mensagem aqui é muito importante para passar, porque se a gente tivesse feito essa diferenciação, a gente teria visto que o cenário ele continua muito estável. O Lula continua muito forte, o Bolsonaro está jogando no auxílio e as elites estão discutindo a democracia. Mas a campanha é sobre a situação social. E o Lula é o primeiro a entender isso. Para mim, eu acho que essa campanha foi ganha, desculpa puxar mais, só falar mais um minuto, foi aquele dia que o Lula entendeu que ele não precisava estar na convenção do PT e que ele precisava ir para Pernambuco fazer campanha. Ele desburocratizou a campanha, ele entendeu que a campanha ela não vai ser vencida em sala fechada, ela vai ser vencida na rua. Eu não estou dizendo que ele entendeu, ele sabe disso há 40 anos. Mas é esse tipo de liderança que a gente precisa. E é esse sinal do Lula que a gente tem que interpretar e assimilar. Que a campanha ela não é não vai ser feita dos grandes salões, das grandes universidades, das grandes convenções. Ela vai ser feita na rua. E eu acho que o Lula é o primeiro a saber disso e isso me tranquiliza muito. Não, fundamental. E um outro aspecto, né, Matias, de alto risco é que se a gente olha, posso estar formulando incorretamente, mas queria te ouvir sobre isso. Se a gente olha para a história da luta política nas sociedades, momentos como esse que a gente vive no Brasil, de esgarçamento profundo das condições sociais e de deterioração da economia, não são momentos que necessariamente favorecem a esquerda, ao contrário, né? Favorece as saídas pela extrema-direita, né? Favorecem. Eu acho que o que a gente está vendo, eu concordo com você, e eu até iria mais longe, eu diria que o que a gente está vendo no resto da América Latina não é que a esquerda está voltando, é que a direita está fracassando. As pessoas estão votando na alternativa, elas não estão votando por um programa de esquerda ainda. Isso cabe a nós agora mostrar que a alternativa, qual é a alternativa, qual é o caminho, voltar ao poder, mostrar uma direção diferente. Mas a gente tem que ter isso em mente. O que as pessoas querem é uma alternativa nesse momento à situação atual. Mas não quer dizer que elas estão aderindo de novo aos valores de esquerda. A gente está vendo fenômenos muito interessantes na própria campanha. Por exemplo, eu vi um candidato a deputado fazendo um relato fascinante no outro dia, que ele foi falar de uma nova CLT para os entregadores, e os entregadores reagiram muito mal à ideia de uma nova CLT. O que eles querem é um novo formato de mercado de trabalho. Eles querem proteções, mas eles querem continuar trabalhando para diferentes aplicativos. Então, a gente vê a importância que tem a questão de trazer a transição energética, o clima, para as nossas sociedades, de trazer a diversidade de raça e de gênero. Esses temas todos eles estão pendentes e a gente tem que criar um programa a partir deles. Mas nesse momento o que as pessoas querem é uma alternativa ao sofrimento que tem sido os últimos 4 anos. Você converge nessa avaliação com o filósofo querido Iva. Ivo está é um momento difícil, realmente. E eu pensando que a gente ia mudar isso no PT, mas assim, 2 milhões para 1 e 1,24 para dividir entre 14, é dinheiro público, é assim mesmo. Ele está falando de um tema que eu não tenho condição de falar, que é a distribuição da verba da campanha eleitoral. Não sei como isso está acontecendo no PT. Matias, acho que você traz uma questão, ainda queria utilizar você mais um pouquinho, que converge com uma avaliação do filósofo Vladimir Safatli. Ele vem aqui quinzenalmente conversar com a gente, é pré-candidato a deputado federal pelo PSOL, e ele tem dito isso: cuidado com a discussão dos valores e dos temas subjetivos, como democracia. Esses temas são terreno do Bolsonaro, não são o nosso terreno. O nosso terreno é o da luta concreta do cotidiano das pessoas, questões sociais e econômicas. Acho que tem uma convergência. Essa ideia de que a gente fica dizendo,
é um facínora, é um torturador, a gente faz o em espelho que o Bolsonaro faz, né? O Bolsonaro diz que a campanha é uma luta do bem contra o mal. A gente, de certa maneira, diz a mesma coisa, só que invertendo a equação, né? Nós somos o bem e o Bolsonaro é o mal. Isso não é um bom terreno para nós, né? Não, tinha gente que defendia em 2018 esse formato de campanha de civilização contra a barbárie, que é uma catástrofe. Se você trata o seu adversário como bárbaro, ele nunca vai votar em você. Eu concordo plenamente nesse ponto com o Safatli. Eu só gostaria de insistir para não haver um mal-entendido, que é não achar que a democracia não é importante, não é um tema importante. A democracia é um tema fundamental e estruturante de todos os outros temas. Mas em campanha, e do jeito que o sistema presidencialista está organizado, do jeito que a ética das eleições está organizada, o eleitor pensa pelas suas necessidades materiais e pelas urgências da sua vida e, sobretudo, depois de 4 anos de tanto sofrimento e no momento de tanta incerteza para o país. Então, a gente tem que responder, durante a campanha, às demandas eleitorais e trabalhar sobre essa consolidação da democracia, que vai ser o grande desafio do eventual mandato do presidente Lula, durante as nossas vidas, no cotidiano. Mas são tempos e espaços diferentes, de 2 temas complementares e tão importantes um como o outro. Então, é só enfatizar para quem está ouvindo que não é uma questão de falar do materialismo e esquecer a democracia. É de trabalhar os dois em tempos e espaços diferentes. Sim. Nesse caso, me parece que a questão democrática no país hoje, do ponto de vista de campanha, ela resume-se a um único ponto, né? Que é quem ganhar, leva, né? Acho que é isso. É perfeito. Quem ganhar, leva. E se quem ganhar levar, a gente vira um capítulo. E o mais importante nesse momento é garantir que esse cidadão ele saia do Palácio do Planalto e que a gente possa abrir um novo capítulo, porque a reeleição do presidente Bolsonaro é uma sentença de morte para o Brasil. E isso não sou eu que falo, é investidor. É algo compartilhado pela grande maioria das pessoas que estão observando o país. Sim, essa é uma constatação de que fomos para o buraco. E a gente vai para um cenário com uma vitória do Bolsonaro, estou batendo na madeira aqui, que seria a deterioração das condições sociais do país num nível ainda maior. Porque, não nos iludamos, né, Matias? Quando a gente acha que chegou no fundo do poço, o poço não tem fundo, pode baixar mais. Então, vocês imaginam que seria um segundo mandato do Bolsonaro com privatização da saúde, fim do SUS, privatização completa da educação, né? E eles entrega para o setor privado daquilo que até hoje foi público no país, né? É um cenário tão tenebroso. E seria e só concordando absolutamente com o seu ponto, seria um salto numa realidade totalmente diferente e irreversível. Que a gente não dá nem para pensar o que seria o menos pior de um governo Bolsonaro. Só tem que trabalhar para tirar ele. Tem que ser a única meta das pessoas até novembro. Depois começa a Copa do Mundo, tudo recomeça, mas a gente tem que trabalhar para acabar com esse governo. É isso aí. Valeu. Todo mundo. E é um esforço coletivo, né, Mauro? É isso aí. É um esforço coletivo. Temos que ter, inclusive, paciência com aqueles de quem a gente tem uma opinião, às vezes, não tão edificante. Ivo e todo mundo, não tem jeito. Agora é juntar todo mundo para tirar esse sujeito aí da respeitar o outro, ouvir todo mundo e fazer isso. É isso aí. Valeu. Tá Matias bom? Alencastro, adorei essa entrevista ao ar livre com você, foi ótimo. Não deu para ouvir caminhão, mas deu para ouvir passarinho. Tá bom, obrigado. Boa continuação, obrigado sempre pelo convite, tá, Mauro? Obrigado.